Vamos entender a tribulação? Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Silvia Biancalana e eu trouxe um estudo muito bacana sobre o período da tribulação, sobre esse tempo tão temido nas religiões e tão mal compreendido pelo público em geral. E eu decidi trazer esse estudo porque você tem que enxergar a tribulação com olhos diferentes. Você tem que enxergar que você já está vivendo a tribulação, que você já está vivendo o fim dos tempos. E eu vou te mostrar esses conceitos para você absorver isso para a sua vida e começar a tomar atitudes diferentes, ações de techuvá, de retorno, ações de arrependimento desde já. A cada dia que você está aqui, você está construindo a sua caminhada e você está adicionando uma marca no seu livro da vida. E é isso que você vai compreender com esse vídeo hoje, porque a gente tem sempre aquela imagem de um futuro terrível, um futuro apocalíptico, e sim, isso haverá, isso vai existir, porque a palavra vai se cumprir em todos os níveis, mas você tem que compreender o que já está acontecendo hoje, o que você já está vivendo, tá bom? Então, deixa eu aumentar aqui. Aqui. Pronto. Vamos entender a tribulação. A primeira coisa que você tem que fazer é ter essa noção de que existe uma diferença entre você fazer um estudo superficial e fazer um estudo de aprofundamento, quando você realmente faz a investigação das palavras e medita a respeito delas. Você sabe que existe uma enorme diferença entre você ouvir uma pregação e, de fato, absorver os ensinamentos dessa pregação. Ou então, é também muito diferente você assistir uma palestra, uma pregação sobre a Bíblia, e isso em comparação a realmente viver as revelações que o texto bíblico traz para você. Isso, na verdade, parece óbvio, né? Mas atualmente, esses limites que diferenciam o viver a palavra de Deus e você receber a palavra, esses limites eles estão borrados e pouquíssimas pessoas se dão conta. Aí no final lá do dia a pessoa só sente uma falta de alguma coisa, ela falta se preencher de algo porque ela realmente não se nutriu com o ensinamento verdadeiro. Da mesma forma, eu até quero trazer um alerta, né, sobre você apenas acompanhar um devocional, certo? Em comparação a você de fato estudar as Escrituras. E pode parecer a mesma coisa você seguir um devocional, porque com o devocional você pode ter a impressão de que está suprindo o espírito, você pode sentir que está fazendo as reflexões que o texto te traz, parece que você está aumentando o seu entendimento, mas talvez não seja bem assim que está acontecendo. Existem, lógico, obras muito bonitas, trabalhos muito bem feitos, livros lindos, aquelas capas maravilhosas. E você, quando você começa a estudar por esses trabalhos, esses produtos, né? Você sente que você está fazendo parte do grupo, né? Um monte de gente posta que está fazendo devocional e tudo mais. Tudo bem. O devocional, ele nesses trabalhos que eu digo que tem livros de devocional e tal, o devocional ele é útil no sentido de fornecer um primeiro contato com a Bíblia, um primeiro contato com as Escrituras. Quando você não tem um direcionamento claro sobre o estudo, ou quando você não tem ideia por onde começar. Mas, de maneira nenhuma, um devocional ele vai te conduzir a reflexões mais profundas e acesso ao conhecimento transformador e verdadeiro da Bíblia. O que eu vejo muito são as pessoas que consideram o devocional como algo que você
ler para relaxar, que você vai passar o tempo, é como se você estivesse cumprindo tabela, tá bom? Só que o aprofundamento bíblico, o se relacionar com a palavra é algo totalmente diferente, tá? O que eu estou trazendo hoje nesse vídeo é um estudo do tipo mais profundo, né? Mas eu fiz esse vídeo, estou fazendo esse vídeo num esforço de trazer uma linguagem simples, para que qualquer pessoa, por menor que seja o conhecimento da Bíblia, qualquer pessoa possa compreender e absorver esse ensinamento, tá? E eu espero realmente que com esse vídeo, com essa aula, todo esse trabalho que eu fiz seja capaz de mudar a sua percepção sobre diversas coisas e, quem sabe, te revelar uma visão totalmente diferente de tudo que você já ouviu sobre a tribulação. Então vamos lá. Primeiro vamos ver o que é essa palavra, tá bom? Vamos estudar o termo tribulação, vamos trazer significados, algumas raízes e derivações. Então, o termo tribulação, pulou aqui o slide, desculpa. O termo tribulação, se a gente consulta num site de dicionário, né, o Dício, ele traz assim, que é um evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição, tormento, adversidade, atribulação. Passou por numerosas atribulações. Sensação de tristeza, de aborrecimento, ocasionada por um dissabor ou por um desgosto, dor, infelicidade e amargura. E a gente tem também essa outra definição, num outro dicionário que eu busquei, o Michaelis, que traz assim, aflição, adversidade, sofrimento, amargura, tentação ou perseguição. Tudo bem. Então, o que a gente pode averiguar é que passar por tribulação significa passar por sofrimento, por agruras, traz sempre a gente aquela ideia de situação claramente de uma tristeza e uma dor muito perceptível, né? Traz a ideia também de momentos extremamente difíceis, que você não consegue se desvencilhar, que você não encontra forças para lutar, e cada novo dia parece uma tortura dentro daquela situação. Tá, essa é a visão normal que se tem da tribulação, que é o que a gente aprende e escuta a vida inteira, certo? Só que eu vou trazer para você uma visão adicional da tribulação, é uma visão complementar. E é aí que a gente aprofunda no estudo e é aí que você capta o que a palavra está falando para você. E é o que a gente vai ver agora. E com esse estudo aqui da origem da palavra tribulação, eu faço uma pergunta. E se houver mais significados que estão ocultos? Você já parou para pensar, além dessa explicação comum da tribulação, você já parou para pensar nisso? Olha só essa descrição aqui. Eu trouxe a etimologia da palavra tribulação. A etimologia é o estudo que determina a origem das palavras. Quando a gente faz esse estudo, a gente tem novas possibilidades surgindo e que acabam somando ao nosso entendimento, tá? E é possível a gente extrair muito mais do texto do que a ideia simples de sofrimento, tá? E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar nesse vídeo, porque estudando mais a fundo uma única palavra, a gente recebe uma tonelada de novas informações sobre todo o período do fim dos tempos, sobre toda a dinâmica do livro do Apocalipse e a respeito de todo o tempo em que nós estamos vivendo. E é aí que está o mais legal, sabe, do estudo dedicado nas Escrituras, porque você vive a palavra. Você consegue trazer
o texto bíblico, que é o texto vivo, é o pão vivo que está aqui, né, na sua mão para você estudar, disponível para você. Você traz isso para a sua vida e você consegue viver a palavra. A partir do momento que você consegue ter esse tipo de relacionamento e contato com a palavra, aí sim você vai estar extraindo melhor e aí sim a palavra começa a mudar você. Os versos começam a conversar com você, começam a falar com você. É a partir desse olhar mais aquele olhar clínico, digamos assim, sobre o texto. E não cumprir tabela. Você realmente está se relacionando com a palavra, que é isso que o Criador quer da gente. Ele quer que a gente se relacione com a palavra. Então tá bom. O que tem aqui? Qual que é a origem da palavra tribulação? Ela vem de tribulum. E tribulação vem também, né? Outra origem é do latim tribulatio, que significa a mesma coisa que a gente já tinha falado: aflição, angústia e preocupação. Tribulação também vem de tribulare, oprimir, afligir e originalmente apertar e comprimir. Tribulação, presta atenção agora, vem de tribulum, que é uma vara para moer grão, derivado de tererê, também utilizado para esfregar. Então aqui, lá no Instagram, eu tenho, lá no meu canal, Silvia Biancalana, eu tenho um trabalho de cartas semanais, né? E nessas cartas semanais eu trago assuntos diversos, reflexões, estudos diversos, né? E essas cartas podem ou não virar uma rota de um roteiro para vídeo aqui no YouTube. Nesse caso virou, porque a carta dessa semana que passou hoje é 30 de julho, desculpe, 30 de janeiro de 2025, que eu estou gravando esse vídeo, que eu vou postar hoje no YouTube. E a carta da semana passada, eu falei exatamente sobre vamos entender a tribulação, dei uma pincelada no assunto e falei que complementaria mais nesse vídeo aqui, maior, com imagens e tal. Então, o que eu vou trazer aqui é para a gente ter a imagem do que significa o tribulum, o que é essa ferramenta, tá bom? Eu acho que a gente aprende melhor com um apoio visual, né? Eu gosto mais assim. Então, tribulação deriva de tribulum. E o tribulum é um instrumento que é aplicado para moer grão e separar o trigo da casca. Então, você separa a palha da semente. Presta atenção. E o tribulum, como que ele é utilizado? Ele é puxado por 2 bois ou cavalos passando sobre o campo que foi semeado. Tem diversas imagens que mostram a pessoa sentando em cima de uma cadeira para fazer peso, né? Em cima essa ferramenta, que é como se fosse uma plataforma, né, o tribulum. E aqui eu trouxe no detalhe, essa parte de baixo do tribulum, ela tem umas lâminas que são usadas justamente para separar as sementes da casca e as sementes do ramo, né? Então você vê, eles usam lâminas de pedra, tá bom? E outros, ou lâminas de metal e tudo mais, né? Então aqui, olha só, a função do tribulum é separar a casca da semente. O que tem real valor é a semente, e a palha serve apenas para ser queimada. Nós que somos moradores de cidades, né, a maioria das pessoas que me assiste, essas pessoas estão em cidades, né? Se você for do interior ou você for de alguma região que você trabalhe no campo, pode pôr no comentário aí que vai ser interessante de saber. Para a gente que é da cidade, essa é uma linguagem bem estranha. Aliás, muitas pessoas não conseguem compreender a Bíblia por causa da linguagem que é usada na Bíblia. Mas essa linguagem era algo muito comum na sociedade naquele tempo. A sociedade era majoritariamente composta de agricultores, pastores, e dentre estes, muitos eram artífices, prestadores de serviço, professores. Eles desempenhavam, além da agricultura e do pastoreio, desempenhavam outras atividades comerciais, certo? E esse foi o povo
que recebeu os textos bíblicos e os ensinamentos do Mashiach, de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, que conviveu com os próprios profetas, lógico, não todos, mas alguns, né? Eles também tinham outras atividades, eles tinham as suas funções, né, de trabalho também. E olha só que interessante, essa aqui é uma senhora, né, uma mulher, em cima do tríbulo, sendo puxada pelos boizinhos. Veja que interessante que toda a Bíblia ela é repleta de significados e as expressões falam muito. Mesmo a gente não sendo uma sociedade agrícola, o texto sempre fala muito conosco, né? Então, olha só esses versos de Mateus, deixa eu ver aqui no vídeo, 13, 36 ao 42. É uma passagem que o Mashiach, que Jesus, vai falar sobre a ceifa, sobre a colheita, né? No 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O que o Mashiach, o que Jesus está ensinando na explicação dessa parábola é justamente o período de tribulação. E tribulação é o ato de você usar o tríbulum na colheita. Isso é a tribulação. É a separação da semente da casca. E a casca não tem utilidade. A casca vai ser queimada. Então veja que essa separação ela é real. Ele usou a imagem de uma ferramenta de colheita para mostrar essa separação. Então, hoje, quando você vê muitos ensinamentos falando que, porque Jesus ama todo mundo, ele vai salvar todo mundo, ele aceita todo mundo, não é bem assim. A pessoa que fala isso, ela, na verdade, ela está contradizendo a Bíblia, ela está contradizendo o próprio Jesus, o próprio Mashiach, porque ele faz sim uma separação, ele faz sim uma diferenciação da semente, né? E da palha, tá? Então vamos lá. Eu estou falando hoje com os cidadãos da sociedade do fim dos tempos. E não se assuste quando eu falo isso, porque os últimos dias, o fim dos tempos, né? Então os últimos dias são todos os dias a partir da passagem do Mashiach na Terra, de Jesus na Terra. Todos os dias a partir dele são os últimos dias. Ele é o marco, né? Tudo começa nele e segue a partir dele, né? E vamos agora trazer para essa sociedade do fim dos tempos esse conhecimento para os nossos dias atuais, tá bom? Essa sociedade que a gente faz parte, que tem acesso total às escrituras, você com um clique, você acessa qualquer versículo que você quiser, você tem acesso a estudos prontos das escrituras, correlações muito boas que os estudiosos fazem, certo? Nós somos a geração que tem o acesso mais completo ao texto bíblico. A gente tem o acesso mais rico à palavra. E
A nossa geração, né, e algumas décadas anteriores também, nós somos os únicos que têm a Bíblia completa nas mãos. A gente vê o cumprimento de profecias no nosso tempo. Imagina que os profetas, eles não viram o cumprimento das profecias que eles transmitiram. Imagina João recebendo a profecia do Apocalipse, ele não viveu nada daquilo. Isaías também não, Irmiarro, Jeremias também não, tá? Então, nós temos a Bíblia completa nas mãos, a gente tem o conhecimento de geografia, a gente tem o conhecimento histórico, a gente tem toda a instrução necessária para interpretar e para aplicar as parábolas e profecias em toda a sua profundidade, certo? Então, nós somos realmente uma geração privilegiada em termos de conhecimento. Imagina só, Noé, quando ele estava lá construindo a arca, ele ficou exortando as pessoas e haviam sim registros, né? Sempre houve essa prática de fazer registros escritos, mas aquele povo não tinha acesso. Ninguém tinha o conhecimento que nós temos hoje. Então, nada mais justo que essa sim fosse a sociedade, a geração do fim dos tempos, a geração mais capacitada de reconhecer o anticristo, de identificar o engano, a operação do erro, a operação do engano. E mesmo assim, poucos estão prestando atenção, porque as coisas estão de fato acontecendo, poucos estão vendo. Então, eu quero dar um alerta para os cidadãos da sociedade do fim dos tempos, que a tribulação, ela não se resume somente às catástrofes, às guerras, às violências. Não. Você tem que olhar para a tribulação nas duas escalas, na escala macro e na escala micro. Na escala micro, você tem o universo da alma do ser humano. E no âmbito macro, é toda a expressão da criação de Deus, de Yahuwah, que contém a natureza e contém todo o resto do universo. Significa que a tribulação, deixa eu até aumentar aqui para olhar mais. Significa que a tribulação, o fim dos tempos, o fim do mundo, o apocalipse, porque o apocalipse é um conceito inteiro, né, de todo o livro, né? A tribulação, ela ocorre dentro de você o tempo inteiro. Tira da cabeça essa coisa de, quando vier a grande tribulação, eu vou saber. Não, você já está vivendo a grande tribulação. Você não sabe a soma dos seus dias. Eu não sei a soma dos meus dias. Hoje pode ser o fim do meu mundo para mim. Vão ocorrer as catástrofes, vai cair fogo dos céus, os poderes do céu serão abalados. Sim, o filho da perdição vai se manifestar? Vai. Haverão os 10 reinos e tudo mais? Com certeza. Mas entenda que a tribulação ela já está rolando, porque tribulação significa separação. Tenha isso na cabeça. Tribulação não é só um monte de problema e um monte de sofrimento e perseguição e marca da besta. Não. Tribulação é separação. A palavra diz que o Mashiach separará as ovelhas dos bodes. E o nosso livro da vida é o nosso DNA. Tudo que você faz, os seus pensamentos, as suas ações, as suas palavras ficam registradas no seu DNA, que é o seu livro da vida. Por isso que lá em Apocalipse fala assim, abriram-se os rolos. O rolo da sua vida é o seu DNA, é tudo que está gravado em você, se você foi obediente ou não à palavra, aos mandamentos. Porque a palavra, os mandamentos, têm diversas instruções e todos esses mandamentos vão refletir no seu DNA, vão ficar impressos em você. E é por isso que, olha que sistema perfeito, sistema maravilhoso,
que Yahuwah, que Deus criou, né? Esse é o controle, tá tudo gravado em você. Então, quando a gente olha na escala micro e na macro, a micro a gente vê o nosso DNA, que é o nosso livro da vida, e na escala macro é quando a gente vai ver toda a criação sofrendo e gemendo as dores de parto que nós já estamos vendo, né? Furacões, incêndios e buracos se abrindo no chão, terremoto, maremoto e tudo mais, né? A tribulação, ela é o resultado. Então vamos lá, lembra daquela ferramenta lá. A tribulação, ela é o resultado do trabalho de separação para expor as sementes e principalmente para revelar quem de fato é trigo e quem é casca. Essa separação, como eu falei, ela ocorre no dia a dia, a todo momento, a cada escolha que você faz, a cada ato de obediência e desobediência da lei de Deus, de Yahuwah, da sua Torá perfeita e maravilhosa. Mas, cuidado, porque existe o tempo certo da ceifa, da colheita. Toda safra tem o seu tempo de colheita. Da mesma forma, a cada geração, aquele que está sentado no grande trono branco, que é o nosso Mashiach Yeshua, Jesus, ele lança a sua foice para ceifar e envia os seus trabalhadores para fazer a separação das sementes, tá? As sementes, elas vão para o celeiro e as cascas são amarradas em fardos para serem queimadas. Olha que bonitinho. A gente tem o bode e a gente tem a ovelhinha. Se você não conseguir entender essas analogias que eu estou fazendo, me responde, coloca no comentário que eu te explico mais, tá? É que eu uso essas linguagens, já que é uma linguagem bíblica, né, que é bem conhecida de todo mundo, então eu imagino que todo mundo consiga compreender, né? Olha só o que fala em Mateus 25, do 31 ao 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Quem disse que o Mashiach, Jesus, aceita todo mundo, não conhece a Bíblia. Não conhece. Quem diz isso está rasgando, desde os evangelhos, a palavra, e está rasgando o próprio livro do Apocalipse. Você sempre vai ter que fazer uma escolha. E se você escolher pelo caminho de retorno, pelo caminho de Techuvá, você vai ter que mudar as suas atitudes, o seu comportamento. Você vai ter que ser transformado, certo? Então a gente está aqui, ó, no Vale da Decisão, tá? Escolha a bênção. É isso que fala lá em Deuteronômio. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um e-book que se chama A Outra Face da Bíblia. Esse e-book ele foi baseado no meu curso, A Outra Face da Bíblia, que é uma investigação da Bíblia, da história do texto bíblico, da construção da obra que se chama Bíblia, tá bom? Fala do impacto dos idiomas, aspectos culturais, é bem interessante. Se você quiser conhecer mais de um estudo mais aprofundado das Escrituras, ou também investir na sua caminhada com a Palavra de Deus, você pode conhecer o meu portal de conteúdo que se chama O Caminho do Discípulo, link na descrição. Eu agradeço
por você estar até aqui comigo. Espero que esse vídeo tenha respondido as suas dúvidas, tenha esclarecido aí algumas dúvidas, tá bom? E que você agregue isso na sua vida, no seu dia a dia, porque a tribulação todo mundo já está vivendo, né? O fim dos tempos pode ser qualquer dia, pode ser qualquer tempo, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço e shalom. Tchau, tchau.